Opa, povo de Deus abençoado, a paz do Senhor Jesus, quem vos fala é pastor Ivan Barreto, deixando uma palavra ao seu coração no nosso programa Assembleia de Deus em Foco. Hoje eu quero falar sobre a ajuda de Deus. Isso mesmo, estamos vivendo num momento que nós necessitamos da ajuda do alto, a ajuda de Deus, né? Não é a autoajuda, mas é a ajuda do alto, a ajuda do Senhor Deus. Há uma passagem bíblica interessante, em 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, diz assim então a palavra do Senhor: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e a chamou o seu nome de Ebenezer, que quer dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. A ajuda de Deus. Olha, nessa história, os leitores da palavra de Deus da Bíblia Sagrada sabem que Israel estava em guerra com os filisteus. E era uma guerra muito injusta, porque Israel não tinha condições de vencer os filisteus. E também a arca de Deus havia sido levada e o povo de Israel estava desanimado, desalentado por causa das derrotas constantes que eles tinham com os filisteus. Agora, nesse momento, a arca é recuperada e Samuel, então, clama o povo, ensina o povo a como buscar a ajuda de Deus para alcançar o milagre e a vitória sobre aquele inimigo. E ao ler essa passagem de 1 Samuel, no capítulo 7, dos versículos 1 até o 12, nós encontramos algumas coisas interessantes que nós precisamos fazer, como Israel fez, para alcançar a ajuda de Deus. Muitas vezes nós queremos a ajuda de Deus, nós necessitamos. Nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos vendo a sociedade, estamos vendo os governos, estamos vendo os cientistas, médicos, enfim, todos sem uma resposta, sem uma solução para um problema, um inimigo, vamos dizer assim, invisível aos nossos olhos, um inimigo que nós não temos como alcançar vitória sobre ele e nós estamos aí lutando contra ele. Bem verdade que muitos estão fazendo seus esforços, mas a luta parece ser injusta. Então nós precisamos buscar a ajuda de Deus, a ajuda do alto. Como que nós podemos buscar a ajuda de Deus? Deus quer nos ajudar. O que nós precisamos fazer para alcançar a ajuda de Deus para as nossas vidas? Então, o primeiro passo, o próprio Samuel ensina o povo, diz assim, olha, vocês precisam amar a Deus mais do que qualquer outra coisa. Então, a primeira coisa para a gente ter a ajuda de Deus é nós amarmos a Deus. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a seguir, que nós devemos amar a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Isto jus que nós não podemos amar a Deus da boca para fora, mas devemos amar a Deus em profundidade, amar a Deus em toda a nossa inteireza de coração. Então, o primeiro passo para buscar a ajuda de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. A segunda coisa está no versículo 2 e 3, o Samuel vai dizer assim, olha, para vocês amar a Deus de verdade e provar que vocês amam Ele mesmo, vocês precisam tirar os ídolos do coração, né? Tirar a adoração a Baal, aos Balaíns, no caso aqui de Israel. Nós, no nosso tempo, numa aplicabilidade para nós, quais são os ídolos que nós temos colocado no nosso coração que têm ocupado o lugar de Deus em primeiro lugar? Olha, hoje tem tantos ídolos que as pessoas adoram, né? Uns adoram o trabalho, outros adoram várias coisas da sua vida que vai ocupando o primeiro lugar. Você não tem tempo para Deus. A idolatria é você não ter tempo para Deus. Você não ter tempo para a espiritualidade na sua vida. Quando nós temos tempo para Deus, não temos tempo de ir na igreja, não temos tempo de ler a Bíblia, não temos tempo de orar, não temos tempo de jejuar, nós vamos perdendo tempo. E esse tempo ocupado no nosso coração, que não é para Deus, isso é tido como uma idolatria. Deus não ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Então, se nós queremos a ajuda do alto, é amar a Deus de todo o nosso coração e ocupar o nosso coração, Deus em primeiro lugar. Deus ser o centro da nossa vida. Tudo em volta nós vamos fazer conforme a vontade e a permissão de Deus para a nossa vida. Tá? O terceiro passo para nós alcançarmos a vitória de Deus em 1 Samuel está aí também no texto, que diz assim, olha, e eles oravam e jejuavam a Deus. Duas coisas que nós precisamos fazer nesse tempo de dificuldade, tempo de isolamento, nós precisamos entrar diante de Deus em oração,
em jejum, jejuar pela nossa nação, jejuar pelo nosso país, jejuar pelo nosso estado, pela nossa cidade, pela nossa família. A oração, orarmos a Deus, buscarmos a Deus. A ajuda do alto virá quando nós clamarmos. Olha, Deus falou isso para a palavra dele, a própria palavra de Deus revela isso para nós em 1 Crônicas, no capítulo 14, versículo 7, que diz assim: se o meu povo se humilhar, se o meu povo clamar, se o meu povo orar e buscar a minha face, eu descerei do céu e sararei a vossa terra. Então nós precisamos, nesse momento, orar mais, jejuar mais, buscar a presença de Deus, para então termos a ajuda de Deus em nosso favor. Em quarto lugar, nós também encontramos assim, olha, a ajuda de Deus veio quando Samuel sacrificou um cordeiro a Deus, um cordeiro novo, um cordeiro que ainda mamava. Isso simboliza o nosso substituto dos nossos pecados, que é o próprio Cristo, o Cordeiro de Deus. João Batista, quando viu Jesus, diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse Cordeiro imaculado é o substituto, é aquele que pode, através do seu sangue derramado na cruz, perdoar os meus pecados, perdoar os seus pecados. Todos nós somos pecadores. Como nós teremos a ajuda de um Deus santo, de um Deus reto, de um Deus justo, se nós não formos alcançados por esse sangue de Cristo Jesus? Somente Cristo pode perdoar os nossos pecados. Não é Zé, não é Mané, não é Paulo, não é Joaquim, não é Maria, não, é Jesus Cristo, porque só Ele derramou o sangue na cruz por nós. Os nossos pecados são perdoados e redimidos, nós somos justificados, restaurados diante de Deus pelo derramar de Cristo na cruz. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, olha, enquanto você está aí agora ouvindo essa mensagem, você está vivo, você está respirando. Então, corra aos pés de Jesus, peça perdão pelos seus pecados, conserte a sua vida, não peques mais, não viva uma vida de pecado. Conserte a tua vida e você alcançará a ajuda de Deus, a ajuda do alto. E por último, quando nós fazemos esses passos, quando nós buscamos a Deus em oração, quando Deus ocupa o primeiro lugar no nosso coração, quando nós vamos a Deus em oração e jejum, quando nós temos os nossos pecados perdoados pelo sangue de Jesus, o texto continua no versículo 10 assim: e Deus bradou do alto céu com um grande estrondo, e os filisteus foram dispersos, o inimigo foi disperso. Olha, quando a gente faz esses passos que acabamos de falar, Deus entra na batalha por nós, Deus nos dá vitória. Então, hoje, neste dia, conserte a sua vida, né? Entre na presença do Senhor, coloque Deus como prioridade na sua vida, procure uma igreja, vá, busque a palavra de Deus, ore mais, jejue, livre-se dos seus pecados, corra do pecado, tenha uma vida santa diante de Deus. Então Deus virá e vai livrar você deste mal, vai livrar você de qualquer peste que chegue na sua casa e você será vitorioso em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e no final de tudo você vai poder dizer como Ebenezer: até aqui nos ajudou o Senhor. Você vai dizer como Samuel: erguer um monumento de alegria, de prosperidade e de vitória na sua vida, e você vai poder dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso. Entregue a sua vida para Jesus, sirva a Ele de todo o seu coração, que Ele ocupe o primeiro lugar na sua vida e dias de vitória para você virá, com certeza. Um grande abraço, Deus te abençoe.